Testes rápidos de saliva estão disponíveis no mercado português para uma testagem mais rápida. O sistema de diagnóstico in vitro permite detectar o vírus com um único teste à saliva. Esses testes já são utilizados em massa em países como a Alemanha, a Áustria, Luxemburgo, Coreia do Sul, Itália, Espanha, entre outros países. Em direto via Skype está o diretor técnico da Biogen, Augusto Santos Costa. Muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Em Portugal, já são usados de uma forma massiva ou ainda não? Infelizmente não, muito boa tarde. Já estão a ser utilizados desde o início do ano, desde janeiro, mas neste momento ainda não estão de uma forma tão massiva quanto seria o ideal. E porquê? Porque é uma técnica que basicamente utiliza a amostra biológica da saliva e que até hoje o governo também não tem incitado a utilização desta amostra e por isso acreditamos que essa seja a razão primordial para a sua não utilização de uma forma tão massiva como deveria. De qualquer das formas, temos os primeiros sinais e ainda anteontem o subdiretor da Direção-Geral de Saúde mencionou que a importância da utilização destes testes. Mas ainda não são usados porque ainda não são considerados tão fiáveis como, por exemplo, os testes rápidos via Zaragatoa? Eles têm o mesmo tipo de fiabilidade, ou seja, aquilo que está definido para atestar a sua fiabilidade é a sensibilidade superior a 90% e a especificidade superior a 97%. São os dois parâmetros que foram definidos pelas autoridades competentes e estes em concreto cumprem claramente estas características, estes rácios, que são basicamente atestados mediante uma análise comparativa com o chamado teste Gold Standard, o teste RT-PCR. Então, porquê é que ainda não estão, se são mais fáceis de fazer para quem está a ser testado, são naturalmente mais fáceis e indolores, porquê é que ainda não estão a ser usados de uma forma mais massiva? Da parte da Biogen, nós temos a disponibilidade de que os mesmos possam ser utilizados de uma forma massiva. É o mercado que tem que responder a essa questão. Infelizmente, do nosso lado, é algo que nos ultrapassa diretamente. Augusto Santos Costa, explique-nos então como é que funcionam estes testes de despistagem através da saliva. Tal como os outros testes rápidos que já conhecemos e que utilizam a Zaragatoa para a colheita da amostra, neste caso naso ou orofaringe, os testes de saliva também são testes antigénio e basicamente a grande diferença é a amostra que é utilizada para o teste poder funcionar. No caso destes testes, é uma pequena porção de saliva que é colocada num tubo onde já vem um reagente previamente definido no seu volume e quantidade necessária. Depois há a fase de homogeneização entre a amostra biológica da saliva e o reagente, que ocorre rapidamente, em menos de 1 minuto, e depois é colocada na cassete de teste 2 a 3 gotas desta amostra para, num período de 10 minutos, providenciar o resultado. E quem o ouve falar assim fica a pensar que estes testes são muito fáceis de fazer, são indolores completamente. São indolores, não são invasivos, tal como os testes da Zaragatoa têm um procedimento que efetivamente é invasivo, como estamos a verificar. No caso da saliva, não. Não temos a necessidade de um procedimento invasivo, porque não necessita da utilização de qualquer objeto, neste caso a tão conhecida Zaragatoa, através de uma passagem direta da saliva para o tubo. E são são igualmente seguros para quem faz o teste e para quem está a ser testado? Sim. Os estudos que suportam estas duas características que falei dão-nos essa certeza de que os mesmos são seguros. Então, isso leva-nos a pensar que são mais caros do que os outros, uma vez que ainda não estão a ser utilizados. É o fator preço que está a levar o atraso na massificação da utilização destes testes? Neste momento, esse não é um ponto. Felizmente, porque os mesmos já estão a ser utilizados de forma tão massiva em muitos países, tal como mencionou no início da reportagem,
Hoje, a questão preço é uma não questão. Estes testes hoje estão disponíveis em Portugal, através da nossa empresa, na mesma ordem de grandeza de valores dos chamados testes rápidos antigênio com a utilização de Zaragatua. E quem quiser fazer este teste rápido através da saliva, pode, por exemplo, ir a uma farmácia e fazê-lo ou apenas num laboratório? À data de hoje podem fazê-lo nas farmácias. As farmácias não foram incluídas na primeira fase de testagem por parte do governo. Na fase 1 não estavam previstas as farmácias, estavam somente previstos os laboratórios que realizavam já estes testes. Hoje, a fase 2 da operacionalização de testes rápidos já prevê a utilização de farmácias nesta testagem. E quanto é que custa fazer este teste? Aí é o mercado que dita, as farmácias é que, e os próprios Mas laboratórios regra geral, qual é o preço que é clínicas, praticado pelas farmácias? é assim, nós sabemos mais ou menos o preço de mercado dos testes antigênio, rondam entre os 15 e os 20 euros. E para estes também? Este inclui-se nos testes rápidos de antigênio, quer com Zaragatua, quer com estes de saliva, são à volta dos 15, 20 euros. É isso que está a dizer? A nossa recomendação enquanto empresa é de que a cadeia final, ou seja, as entidades que estão a realizar estes mesmos testes, cobrem o mesmo valor. possam utilizar este mesmo tipo de racional. Porquê? Porque o que interessa nesta pandemia é darmos acessibilidade a ferramentas que sejam efetivamente capazes de controlar esta pandemia. Augusto Santos Costa, mas nestes testes rápidos tem sido apontado, uma das críticas mais vulgares é a questão de quando alguém não tem sintomas e é testado, então a fiabilidade destes testes é menor. Isto acontece em relação aos de saliva? Isso é transversal a qualquer tipo de teste rápido de antigênio. Não podemos diretamente dizer que é única e exclusivamente a questão da sintomatologia. Os testes rápidos de antigênio não utilizam a mesma tecnologia do chamado Gold Standard PCR. No entanto, para cargas virais que estão devidamente identificadas como os mesmos serem eficazes, são claramente uma ferramenta a utilizar em situações muito bem definidas. Augusto Santos Costa, agradeço as suas explicações. Um bom resto de tarde para si. Bom fim de semana. Obrigado igualmente, foi um Obrigada. prazer.